Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. A este lindo e maravilhoso nome seja dado toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração. Agora é exatamente 17 horas e 6 minutos. Hoje é domingo, dia 19 de abril de 2026. Esse é o momento da palavra de Deus. Vamos ouvir a ministração. Amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, eu queria pedir àqueles irmãos, a todos os irmãos que ainda não são inscritos em nosso canal do YouTube, por nome Radialista Marionei, façam a sua inscrição, dê aquele like, ative ali o sininho, ative todas as notificações e compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas por Deus, abençoadas e alcançadas por Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Como vocês podem ver, está aqui do meu lado o pastor Alexandro Bernardo, meu amigo, considero um irmão, um amigo, tem estado conosco aí há muitos anos, sempre sendo canal de bênção em nossas vidas. É um homem de Deus, eu conheço, e sei o que eu estou falando. É um homem de Deus, usado pelo Senhor, e muito Deus já usou este homem para nos abençoar, nos proporcionar muitas bênçãos, livramentos, muitas coisas, o Senhor já usou a vida deste homem para nos abençoar. E é ele que vai estar a partir de agora ministrando a palavra de Deus. Enquanto ele estiver, irmãos, ministrando a palavra de Deus, compartilhe a live com o maior número de pessoas, como eu disse anteriormente, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas por Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Alexandre Bernardo, a partir desse momento, já está com a oportunidade. Glórias a Deus, Então, quero agradecer a Deus, glórias a Deus por mais um domingo, Um domingo Quero agradecer a Deus por mais um domingo abençoado, Um domingo que nós, o Senhor tem nos dado, Tem dado para mim e para você. Esse domingo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, ministro da palavra de Deus, todos que estão nessa live, todos irmãos, todos diáconos, toda autoridade que está nessa live aí, que está vendo essa live, da web aí, que está vendo essa live ao vivo, Então eu vou estar trazendo uma palavra da parte do Senhor aqui, Está comigo aqui o evangelista Marionei, a sua esposa Vanessa e sua filhinha Rebeca, em nome de Jesus, Essa programação abençoada, vencendo na graça, E Deus tem dado graça para nós aqui, evangelista? Deus Amém. tem dado graça para você e no seu lar, Então nós vamos estar vendo o Atos dos Apóstolos, Eu gosto de ver muito livro de história, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos de número 12. Nós vamos ver que vai dar um relato ali, Vamos ver um relato sobre oração, meus irmãos. Eu quero dizer para você, sem oração nós não vamos longe. Verdade. Sem nosso joelho no chão, nós não adquirimos nada para a nossa vida. Porque muitos venceram na oração, Muitos venceram na oração, glórias a Deus. E eu quero já estar vendo, aqui vivo
o livro ali de Atos dos Apóstolos, de número 12. Primeiro em diante que nós vamos estar lendo e eu vou estar explicando já para nós entender essa mensagem. Nós vamos entender essa mensagem sobre oração. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar. Versículo 1 aqui eu estou lendo. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os olhos do judeu, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, com asma ali, né? Era o dia da ceia, eu acho que era o dia, bem no dia que ia ser da ceia ali. E havendo prendido, encerrou na prisão. Olha para nós ver, irmão. Encerrou Pedro na prisão, entregou aos guardas ali, né? Aos soldados, para que guardasse. Ali, meus amados, essa prisão a qual Pedro foi guardado, ali já vou estar explicando, versículo 4 aqui. Ela não era qualquer prisão que Herodes mandou Pedro ser preso ali. Era 16 soldados lá fora. Tinha uns 2 fora da grade ali, 2 com Pedro lá dentro. Então jamais Pedro poderia escapar daquela prisão. E a prisão não era qualquer prisão. Era acorrentado os pés, era acorrentado as mãos, era acorrentado o pescoço da pessoa. Não tinha como a pessoa escapar daquela grade ali. Não tinha como escapar lá de dentro. E no outro dia, meus amados, Pedro ia ser morto. Herodes, glórias a Deus, ia crucificar Pedro, ia matar Pedro. Porque ele já tinha matado Tiago, a espada. Irmão de João, ele já tinha matado. Herodes, o rei Herodes, ele gostava de brincar com os cristãos. Ele gostava de matar os cristãos. Ele gostava, glórias a Deus, de achar graça naquilo que ele fazia perante os olhos dos judeus ali, né? Não os judeus conservador da coisa, era outros judeus, né? Eram outros que não tinham nada a ver com os conservadores, né? E o que nós vimos ali, meus amados, no versículo 4, ele prendeu e encerrou Pedro naquela prisão, para que no outro dia, quando fosse comemorado Páscoa ali, ele ia ser morto. Mas nós vimos aqui no versículo 5, nós vamos estar vendo o versículo 5, nós vamos estar vendo aqui o versículo 5 aqui, glórias a Deus. Versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuamente oração por ele. Então o que nós vimos, meus amados? Pedro estava preso na prisão ali, mas tinha uma igreja que orava por ele. Mas tinha uma igreja a qual estava orando por Pedro. Pedro tinha uma família que orava por ele. Nos dias de hoje, meu amado, tem uma família que ora por você. É por isso que ainda você não foi consumido dessa terra. Talvez tu pense, eu não tenho ninguém por mim. Sempre tu tem uma pessoa orando por ti que tu não conhece, meu amor. Você muitas vezes que está aí jogado, tem alguém que está orando pela sua vida. Por isso que ainda você está de pé. Por isso que ainda você está com esse fôlego de vida aí. Neste lugar onde é que você se encontra, nessa situação onde é que você se encontra. E nós vimos como é que no versículo 5, uma igreja orava por Pedro. Uma igreja, glórias a Deus, orava enquanto Pedro estava preso naquele cárcere. Quando Pedro estava acorrentado até o pescoço, as mãos, os braços ali, e com mais de 16 soldados junto ali com ele. Jamais alguém escaparia, irmão, daquele lugar. Ninguém jamais escapava de uma prisão romana. Oh, Deus de poder, Deus da glória a Deus. Usa glórias em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer até esse versículo 5? Depois nós vamos estar vendo mais. Eu quero dizer para você que a oração é a chave da vitória. É somente com oração, com o joelho no chão, jejum, que nós vamos vencer os nossos propósitos.
Tu vai vencer a tua guerra. Tu vai vencer o teu inimigo. Muitas vezes não é falando do teu inimigo que tu vai vencer ele, não. Muitas vezes é botando o joelho no chão. Pedro só saiu de lá porque teve de joelho no chão. Mas nem todo joelho no chão. Muitas vezes, glórias a Deus, haja milagre. Nem toda a igreja muitas vezes está fazendo milagre, meus irmãos. Às vezes tem poucos ali dentro que estão fazendo milagre. Estão verdadeiramente ali. O Deus de poder, Deus da glória. Glória a Deus. Nós vamos estar vendo o número 6 agora, meus amados. Glórias em nome de Jesus. Nem todo o joelho no chão, né, meus amados? Então nós vamos estar vendo o número 6 aqui. Eu estou pegando aqui no telefone em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O evangelista Jesus. pode ver para mim o número 6 de Atos dos Apóstolos, do versículo, do capítulo 12, evangelista. Eu vou usar o evangelista aqui, glórias a Deus. Atos 12. Atos 12, versículo 6. Vamos lá Estou então. usando o evangelista aqui que é melhor. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, A meus Ele toda amados, a até o glória, evangelista achar, toda a honra, todo é o louvor que eu digo para nós, e a adoração. oração, né, irmão? Atos capítulo 12, versículo Versículo 6. Na noite anterior ao dia em Olha que só, meus Herodes amados. iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Só tem Pedro estava dormindo. Só tem aí, eu vou explicar. Amém. Meus amados, Pedro não estava preocupado. Qual de nós, meus amados, agora eu vou dizer algo para nós. Qual de nós que não ia estar com uma preocupação, não ia dormir, meus amados. Pedro estava E ele dormindo tava ali, dormindo. meus amados. Pedro estava tranquilo, dormindo ali dentro daquele cárcere, sabendo que no outro dia ele ia ser morto. Ele ia ser crucificado. Imagina, meu irmão, a pior morte que tinha era a crucificação. Nenhuma pessoa queria passar pela crucificação, meu irmão. Era a pior morte que tinha lá em Roma. Ou Deus de poder, Deus da glória. E Pedro estava tranquilo ali dentro Glória daquela a Deus, cela. usa teu servo. Qual de nós estaria tranquilo sabendo que alguém no outro dia ia ceifar a nossa vida, meus amados? Às vezes, muitas vezes, uma conta que nós temos para pagar, no outro dia nós estamos apavorados, meus amados. Muitas vezes, uma dor no pé, nós se apavoremos. O homem estava tranquilo ali naquele lugar. Estava só esperando, glórias a Deus, ali no Senhor, deitado dentro daquela cela, ali acorrentado. Olha a situação que o homem se encontrava. Muitas vezes nós não estamos acorrentados, nós não estamos presos, mas estamos com medo muitas vezes, até de uma palavra que tomemos, mas às vezes estamos com medo. Até de uma palavra que levemos da igreja, muitas vezes estamos com medo de ir para a igreja no outro dia. O homem não estava com medo ali, sabendo que no outro dia ele ia ser crucificado. Oh Deus de poder, Deus da glória. Pode ler o 7 para nós, evangelista, em nome de Jesus. Glória a Deus. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se. Disse ele então. As algemas caíram dos punhos de Pedro. Aqui nós vimos uma obediência. Aqui nessa palavra nós vimos uma obediência que Pedro teve. Pedro se levantou conforme o anjo do Senhor mandou. Pedro soltou e pegou aquela capa. Agora estava ali. Seja obediente. Seja obediente ao teu pastor. Seja obediente às coisas de Deus, meu amado. Quando Deus te mandar fazer algo, entregar algo, tu entrega. Tu seja obediente àquilo que o Espírito Santo está te mandando. Pedro foi obediente à voz daquele anjo. Quando aquele anjo chega e manda ele se levantar depressa ali daquele lugar ali, ele não pensou em duas vezes, meu amado. Pedro foi obediente. E antes dali, graças a Deus, a qual eu já comentei, Pedro já ia ser morto, meu amado. Mas mesmo assim ele teve uma tranquilidade.
eu quero passar para vocês também essa mesma tranquilidade, meus amados. Descansa no Senhor. Descansa teus pensamentos. Descansa tua aprovação no Senhor. Deixa o Espírito Santo tomar você nessa noite. Glória a Deus. Deixa Ele tomar conta do teu ser. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Pedro está tranquilo, dormindo naquele lugar. Não estava preocupado com aquele algo que ia acontecer com ele. Porque havia uma igreja no versículo 4 que orava. Havia uma igreja que buscava por Pedro. Havia uma igreja que orava. Não havia uma igreja que fazia fofoca por Pedro. Senão não adiantaria. O anjo não ia lá. Não havia, glórias a Deus, divisão naquela igreja. Não havia divisão naquela casa. Porque senão o anjo não ia lá o anjo não iria lá dentro daquela cela, daquele cárcere lá. O Deus de poder Deus da glória. Nós vimos, meu amado, que havia paz naquele lugar. Havia tranquilidade dentro daquela casa. Aqueles irmãos estavam em união dentro daquela casa. Aqueles irmãos não estavam em desconcórdia. Não estavam um querendo ser mais que o outro. Porque senão o anjo não ia lá. Verdade. Porque o anjo, glórias a Deus do Senhor, ele só ataca aquele que está falando a verdade. O anjo do Senhor só usa aquele que é verdadeiramente na presença dele. O Senhor jamais vai usar uma pessoa falsa. O Senhor jamais vai usar uma pessoa que não deixou da falsidade, que não deixou do adultério, da mentira. O Senhor jamais vai usar ela. Porque ela não deixou ainda. Ela continua. O Deus de poder. Porque nós deixar de algo e o Senhor nos libertar uma coisa, agora nós continuar naquilo, glórias a Deus, o Senhor não vai ouvir. O Senhor não vai usar. O Deus de poder. Deixa Deus te usar, mano. E nós vimos, amado, ali que Pedro, glórias a Deus, ele fica tranquilo naquele lugar porque ele sabia que a igreja estava a favor dele. Pedro é agarrado de lá, glórias a Deus, daquele lugar. E Herodes, glórias a Deus, tenta de atirar a vida dele, mas não consegue no outro dia. Ele foge, né? E diz que, lê o versículo 7 para nós agora, evangelista. Versículo 7. Eu estou usando evangelista. Versículo 7. O Deus de poder, junto Foi esse que nessa pregação. Foi o que eu li antes. Versículo 8, então. O 8. Foi o anjo lhe disse. Não, 9, o 9. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Oh, Deus de poder. Aqui nós vimos, amado. Pedro não estava a mínima coisa preocupado. Pedro deixou o anjo carregar ele. Porque ele estava tão tranquilamente naquilo que ele estava ali. Ele não estava pensando na morte, mano. Ele não estava pensando que ia morrer naquele outro dia. Ele descansou naquele lugar. Mesmo que era um lugar que não parecia ser um descanso, um lugar que não parecia ser um lugar bom, um lugar de tormento, mas Pedro descansou a alma dele naquele lugar. Eu quero dizer para você nessa noite, descansa seu coração, mesmo que o local pareça que não é de paz, mesmo que o local pareça que não seja de paz, que seja muitas vezes de tormenta, mas aí descansa teu coração, descansa tua alma, descansa tua vida, porque Pedro foi levado. Pedro foi levado, glórias a Deus, pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor veio e pegou Pedro naquele lugar, naquele cárcere ali. Glória a Deus. Porque a oração faz isso, meu amado. A oração verdadeiramente na minha vida e na tua, quando nós oremos com propósito na presença do Senhor, ela move montanha. Ela move verdadeiramente. Mas agora quando nós oremos, meu amado, e não cremos naquilo que nós oremos, está perdendo tempo. É uma oração em vão, o Senhor não escuta. Verdade. Quando nós oremos, meu amado, e cremos que o Senhor está fazendo, mesmo que nós não enxerguemos, mas nós cremos
que ele está fazendo, porque Paulo disse que as coisas que nós não vimos, né, evangelista? Nós não vimos, né? Não podemos ver, tem coisas que nós não vimos, mas a fé é o firme fundamento. É né? por fé, né? É a fé, é por, o firme por fundamento acreditar, das coisas por que crer. nós não vemos, mas cremos que elas existem. Então, tu não precisa ver o que tu está orando. Só crê no que tu está orando. Que o Senhor tudo ele fará. E nós vimos no versículo 9 agora, né? Versículo 10, nós vamos ver o versículo 10 agora. O 10? Nós vamos ver o versículo 10. Estou usando o evangelista junto comigo na leitura. Amém. Para o Espírito Santo usar eu e você e ele aqui em nome de Jesus. Enquanto está vendo essa pregação, meu amado, é a lida. Quando está vendo essa pregação, o Senhor está trabalhando aí na oração, na tua família, no teu lar. E vai estar vendo aqui para mim o versículo 10 aqui. Passaram a primeira e a segunda guarda Deus da glória. e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Viu, meu amado? Quando tu está orando, quando tu está clamando, o Senhor dá avivamento. O Senhor dá avivamento, aqui nós vimos que Pedro tomou um avivamento ali, ó. Ele foi saindo com o anjo e ninguém enxergou ele. Ele ganhou avivamento, o anjo trazia, eu creio que o anjo, eu não diz a palavra, eu creio que o anjo cegou aqueles guardas. Eu creio assim que o anjo teve que ter cegado Sim. aqueles guardas. E eu creio, meus amados, que o Senhor, quando nos dá avivamento, Ele faz a mesma coisa. Ele cega nossos inimigos. Onde é que nós passemos, Ele nos dá vitória. Onde é que não era para nós estar ali, meus amados. Muitas vezes que nós tínhamos inimigo, nós já não temos mais. Porque o Senhor cega nossos inimigos, onde é que nós passemos. É verdade. O Senhor nos guarda onde é que nós passemos, meus amados. E Ele guardou Pedro, meu amado. Desde a cela até a saída dos portão daquele cárcere, Ele guardou Pedro ali, meu. E depois Ele deixa Pedro ir. Porque Ele sabia, glórias a Deus, que Pedro ia voltar para a casa de oração. Eu quero dizer para você nessa noite, meu amado. Quando Deus te levar, meu amado, continua na presença dEle. Quando Deus, glórias a Deus, tocar no teu familiar, quando tu pedir, meu amado, verdadeiramente, continua na presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor por nada. Não saia da presença do Pai, glórias a Deus, por nada, meu amado. Deixa o Espírito Santo tomar a sua vida, sua casa nessa noite. E o avivamento o Senhor tem nos dado. O avivamento o Senhor tem me dado. Quantos avivamentos naquela moto o Senhor tem me dado que eu não sei? Quantos avivamentos o Senhor te deu, meu amado? Meu amado, você que está aí. Quantos avivamentos tu não sabe que o Senhor te levou? Às vezes tu ia sofrer um acidente, uma batida, uma bala perdida, ia pegar você não sabe. Mas o Senhor te levou. Nós temos mais que agradecer ao Senhor pelos livramentos, pela graça que Ele nos deu. Oh, deixa o poder, Deus da glória. Sinto o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu sinto Deus abençoar este lugar. Louvado seja o nome Eu do sinto Senhor, Deus, glórias a Deus, tirar todo devorador. Glória a Deus. Eu sinto Deus arrepender todo o mal da sua vida, hein, meu amado? Eu sinto Deus nessa noite, glórias a Deus, repreendendo a fúria do inimigo sobre a tua vida nesta noite. Eu sinto o Espírito Santo salvando um familiar teu nessa noite. Eu sinto a presença do Pai tomando sua família nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo guardando essa família nessa noite. Nessa tarde. Oh, Deus, Glória a poder, Deus Deus. da glória. Glória Toma a conta, Deus. Pai, de nós, Espírito Santo. Glória a Toma Deus. conta dessa rádio, Pai. Louvado Toma seja conta, o nome Espírito do Senhor Santo, Jesus. das almas, dos hospitais nessa Vai usando noite, teu nessa servo, tarde, Deus, Pai. Em nome de Jesus. Toma conta, Pai. Em Glória nome a de Deus. Jesus, Senhor. Agora nós vamos ver no versículo 11, meus amados. Oh, Deus de poder, Deus da glória. Posso ler? Pode ver. Então Glória. Pedro caiu em si e disse: Agora sei sem dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes.
e de tudo o que o povo judeu esperava. Oh, Deus. Aqui nós vimos, meus amados, Pedro ele foi tirado. Pedro ele foi levado, glórias a Deus. Mas aqui nós vimos um pouquinho que Pedro deu uma temida um pouco. Pedro caiu em si ali. O Deus de poder. Pedro deve ter caído. Pedro caiu em si, glórias a Deus. Porque o Senhor ele disse: o Senhor tem me levado, glórias a Deus. E quando, glórias a Deus, nós temos um levamento, mas dá um branco na nossa cabeça, que muitas vezes, glórias a Deus, nós saímos de si. O Deus de poder, Deus da glória. E Deus, glórias a Deus, Ele quer te levar, meus amados. Deus, Ele quer que tu agradeça, porque Pedro agradeceu Ele. Pedro agradeceu Ele depois de ter saído daquela cela. Porque Pedro andava com o Senhor Jesus Cristo. Pedro andava, glórias a Deus. E o anjo do Senhor veio até Pedro. E eu quero dizer para você, não desfaleça das tuas orações. Não desfaleça do que tu tem clamado, tem buscado a Deus. Tu tem orado. Talvez tu não tenha alcançado ainda o que tu queria. Mas nesta noite, meu amado, não porque o Espírito Santo, não porque eu estou pregando, mas o Espírito Santo está me usando, mas Glória sim a Deus. porque o Senhor já tem te dado a vitória. Antes de eu estar aqui, evangelista, antes do evangelista estar aqui, a presença do Senhor já tinha vindo primeiro que nós aqui, sabia que nós ia estar aqui, Ele veio, te dando a vitória. Glórias a Deus. Então nós vimos no 11, agora nós estamos lendo o 11, né? Nós vamos ler o 12 agora. Até a casa nós vamos ver. O Deus de poder, Deus da glória. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, O Deus de poder, onde Deus da muita glória. gente se havia reunido e estava orando. Igreja, meu amado. O 13 também? Nós podemos ver o 13 também. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rude veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. E eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Oh, deixa eu poder usar. Aqui nós vimos, meus amados. Todos os versículos, vem vindo 12, 13 ali. Nós vimos, glória a Deus, que Pedro vai até a casa. E ali, meus amados, essa menina, era uma serva, glória a Deus. A Ruth era uma menina. A palavra, agora ele tem estudado um pouco sobre ela, a palavra era uma menina chamada Ruth. Ou deixa eu ver, a palavra vai dizer que é uma serva do Senhor. Ela também estava orando, meu amado. E ela escutou a voz de Pedro. Só que ela não abriu a porta, meus amados. Ela foi direto ao grupo que estava orando, que estava clamando. Maria, o pessoal todo estava ali, glórias a Deus, orando, clamando por Pedro. Mas eu creio, meus amados, que não era todos. Eu creio que alguns estavam desfalecendo da oração ali. Porque quando ela veio chamar, meus amados, ali, eles meio não acreditaram nela. Não, mas Pedro, o Deus de poder, não é Pedro, o Deus de poder. Eles meio desacreditaram, meus amados. E Pedro continuou, mano. Ela continuou dizendo que era Pedro. A voz de Pedro. É Pedro? Não, mas Pedro não é Pedro. O que nós vimos com isso, meus amados? Não vou generalizar todos, meus amados. Mas eu creio, meus amados, que nem todos que estão orando num lugar, meus amados, estão verdadeiramente ali, meus amados. Nem todos que estão orando estão fixamente com aquela cura que vai ser curada aquela pessoa. Porque tem uns que estão orando por orar. Tem uns que estão orando por um carro. Tem uns que estão orando naquele exato momento
por uma família, uma pessoa que está dependendo de químico, que não está com o mesmo propósito. Eu creio que ali não estava com o mesmo propósito. Alguns oravam para Pedro, outros oravam para outras coisas. Não estavam crendo muito, meus irmãos. Mas aquela menina escutou a voz de Pedro. Oh, Deus de poder, Deus da graça. Sinta o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Que nós meditemos nisso, meu irmão? Glória ao Senhor Jesus. Que nós meditemos nisso? Nós meditemos, meus amados, nessa oração, nós meditemos que quando nós orar, quando nós pedir, quando nós clamar por alguém, mesmo que aquela pessoa nos fez um mal, mesmo que aquela pessoa não quer nos ver na frente dela, mas nós não podemos orar para aquela pessoa desaparecer. Não podemos orar para aquela pessoa, glórias a Deus, Senhor, eu não quero mais essa pessoa perto de mim. Nós temos que orar para o Senhor vir libertar aquela pessoa. Nós temos que orar, glórias a Deus, para o Senhor vir tocar naquela pessoa. Nós temos que orar, meus amados, para o Senhor vir libertar de todas as áreas aquela pessoa. Para ela vir buscar junto com nós, para ela vir clamar junto com nós. Porque a igreja desunida não é igreja. Ali eu creio que aquele anjo foi lá porque alguns estavam orando verdadeiramente. Alguns estavam com fé que Pedro ia sair daquele lugar. Por que muitas vezes, meu amado, acontece milagre dentro das igrejas? Nós vamos pensar, não é todos que estão, não. Nem todos, meus amados, que estão orando pelo milagre. Nem todos que estão clamando pelo milagre. Nem todos que estão clamando, estão orando ali dentro, estão orando por uma doença ali para ser curada naquele exato momento. Alguns estão orando por casa, para ganhar uma casa, para ganhar um rancho. Todos estão com outro pensar, não estou generalizando. Alguns estão orando por outras coisas, meu amor, por casamento, ao mesmo tempo ali. Por isso que tu não vê milagre dentro da igreja. Tu acha que eu e você, 70 mil, 40 mil pessoas, orasse tudo a mesma oração, não tinha morto que não se levantava, não tinha pessoa que pulava de cadeira de roda verdadeiramente. O Deus de poder dessa glória. Se todo mundo tivesse fazendo a mesma oração, meu amado, Deus faz milagre, meu amado. Porque tem uns verdadeiramente orando. Aqui nós entendemos, como não era todos que estavam orando. Eles estavam orando para Pedro, mas não estavam acreditando que era Pedro que estava na porta. O Deus de poder dessa glória. Muitas vezes, por que o teu milagre não apareceu ainda, meu amado? Por que o teu filho não veio ainda para a casa do Senhor? Por que teu filho não saiu das drogas ainda? Porque tu não está orando. Tu não está orando com fé naquilo dali que vai acontecer. Muitas vezes nós não oremos com fé naquilo que o Senhor nós botemos propósito e daqui a pouquinho se esquecemos. Pedimos algo para o Senhor um ano atrás, já nem sabemos mais o que pedimos. É verdade. Oh, deixa o poder Deus da glória. O Senhor está falando forte com nós sobre essa palavra. Glória a Deus, vai usando o teu servo. O Senhor está falando forte sobre oração com nós. O Senhor quer que nós botemos a nossa fé firme nele. A nossa fé não só no enxergar, porque hoje tem muita pessoa que tem fé só no enxergar. Eu só vou naquela igreja se aparecer um milagre lá, se eu ver uma pessoa se levantar. O melhor milagre, meu amado, não é uma pessoa se levantar, vou dizer para ti. Não é uma pessoa se levantar da cadeira de roda, não. O melhor milagre que o Senhor já te deu é tu abrir teu olho nessa manhã. Tu abriu teu olho nessa manhã, tu se acordou, agradeça a Deus que é o milagre. Quantas pessoas não se acordaram nesse domingo? Quantas pessoas já foram direto para o microtério? Não se acordaram nesse domingo? E tem muitas pessoas pensando que milagre é ver um morto se levantar. Tem muitas pessoas pensando que milagre de oração é ver um paralítico se levantar de uma cadeira de roda. É ver um canceroso, uma pessoa que tem câncer, ser curada do câncer. Uma pessoa que ela tem um HIV ser curado daquela HIV. Não é, meu amado.
o melhor milagre é tu abrir teu olho na manhã e dar glórias a Deus. E dizer, Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, segundo milésimo que o Senhor me deu para eu levantar. E eu agradeço o Senhor. Esse é o melhor milagre. Milagre não é o Senhor dar um carro para nós. Milagre não é o Senhor usar alguém para dar uma casa para nós. Não, isso aí não é um milagre, mas é um milagre material. O melhor milagre é o sopro de vida que o Senhor tem nos dado na manhã. Esse é o melhor milagre e ninguém se lembra dele. Qual é o dia que tu viu alguém dizer, numa igreja, vou generalizar aqui, alguém dá um testemunho e dizer, olha, eu me acordei, nessa manhã tive um milagre? Não. Tem muitas pessoas que dizem, ó, o Senhor me curou, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu um carro. Mas se eu levantar na manhã e agradecer a Deus, é difícil tu ouvir um milagre desse. Oh, deixa o poder de Deus agora. Glória a Deus, é difícil alguém dizer, o nome do Senhor, é mínimas coisas que o Senhor opera, meu amado. Teu servo, Pai. É mínimas coisas que o Senhor opera na nossa vida. Não é em grandes coisas que o Senhor opera na nossa vida. É em mínimas coisas que o Senhor nos dá a vitória. Eu só de eu estar aqui, meu amado, essa manhã tem me levantado agradecido a Deus, é o melhor milagre que eu já tive na minha vida. Glória a Deus, é verdade. Não é ter aquela moto que eu tô na rua, tem as coisas que nós temos, não. O melhor milagre é eu ter esse fôlego de vida. E muita gente se esqueceu desse fôlego de vida. Muita gente se esqueceu desse assopro, ó, que nós temos, que eu soprei agora aqui. Glória a Deus. Quantas pessoas, meu amado, estão lá nos hospitais, lá com tubo de oxigênio, necessitando desse ar que eu e você muitas vezes não agradecemos ele. Vai falando. Muitas vezes não agradecemos esse ar e muitas vezes agradecemos uma coisa grande. Vai falando. E não agradecemos o que o Senhor, mínimas pequenas coisas que o Senhor nos dá, que é importante para nossa vida, nós não agradecemos. O fôlego de vida, eu e você muitas vezes não agradecemos, meu amado. Não agradece. Que esse fôlego é importante. É mais importante que o carro, a casa que tu vai deixar aqui. Não adianta nós ter um palácio aqui. Se tu não agradecer o fôlego de vida quando se levantar, se nós perder ele, nós perdemos tudo. Exatamente. Aí se nós perder ele, acabou tudo aqui para nós. Daí nós vamos ver o que nós vamos agradecer. Porque nós não agradecemos o fôlego. O fôlego de vida é o mais importante quando se acordemos, abrimos nossos olhos. Agradecer porque ganhou um carro não é muito bom. Agradecer, glórias a Deus, porque temos uma vida boa, uma vida próspera, porque Deus já sabia que tu ia te prosperar. Deus já sabia que nós prosperar. Mas Ele quer ver nós agradecendo nas pequenos detalhes, nas pequenas coisas, que muitas vezes nós se esquecemos. Mas é essas pequenas coisas que faz nós estar de pé. Uma oração é que faz tu estar de pé, o fôlego de vida faz eu e você estar de pé. Meu carro não faz eu estar de pé, meu amor. Minha casa que eu tenho lá não faz eu estar de pé. Se eu vou deixar tudo aqui, que faz eu estar de pé, esse fôlego que eu estou agora expressando, essa voz expressando para você, dizendo que a oração, que Deus nos dê saúde, vida, dizendo que a igreja que ora verdadeiramente, nós vamos ter vitória. Esse fôlego que a igreja ora, meus amados, é Ele que nós temos que agradecer. A primeira coisa, meu amado, quando eu dou um testemunho, eu dou do fôlego. Muitas vezes o pessoal me olha, né? Fôlego? Como assim fôlego? Mas é o fôlego de vida que nós estamos aqui falando de Jesus. Glória a Deus. Tem voz, tem fôlego. A voz, tá o respirando. fôlego que o Senhor te deu, tu está respirando. Tu está exaltando o Senhor. Porque sem o fôlego tu não ia poder louvar. Sem o fôlego de vida, se tu não agradecesse Ele, tu não ia poder pegar a palavra de Deus. Tu não ia poder administrar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. O que eu passo para os irmãos, passo para as irmãs nessa Obrigado, noite. Deus, pelo meu fôlego. Porque Deus tem nos abençoado Obrigado com a por eu igreja. estar vivo, Senhor. Glória a Deus.
Então eu agradeço, mas tá bom este lugar, glórias a Deus, tá bom. Glória a Deus. Essa palavra poderosa, glórias a Deus. Então o que eu quero passar para a igreja, quero passar para o povo, sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 em diante, sobre a igreja não desfalecer da oração verdadeiramente. Mas eu digo oração verdadeiramente, meus amados. Quando orar, quando clamar por alguém que está preso, clamar para aquela pessoa, não fica dizendo que esse aí já era, esse aí não vai ter mais isso, não vai ter mais. Não. Tem que orar firmemente naquilo que tá orando, fazendo aquele propósito. Para Deus ouvir a oração e ir lá naquele lugar. Porque se tu orar e clamar e já desfalecer da oração, o Senhor não está nisso. O Senhor não vai ouvir. Porque só foi lá porque tinha alguém verdadeiramente orando. E quando tem alguém verdadeiramente orando para um propósito, ganha aquele algo. Acontece. O evangelista é prova. O que aconteceu? É verdade. Acontece, meus amados. Se eu estiver orando, você estiver orando verdadeiramente, pode botar o propósito que for aí através dessa live, meu amor. Eu tenho certeza que a minha oração, que eu estou orando com fé aqui, que eu estou falando com fé essa pregação, você vai receber dentro do seu coração, e o propósito que você colocou, o seu filho, o seu enteado, qualquer pessoa que está passando por um processo da sua casa aí, com a minha oração verdadeiramente e com a sua do outro lado da live aí, eu tenho certeza, meu irmão, em nome de Jesus, que vai dar tudo certo. Glória a Deus. Se teu filho estava preso, ele vai sair de lá, mas tu creia verdadeiramente. Não fica pensando nos anos que ele está lá, que ele tomou, não. Pensa que ele vai sair de lá. Pensa que ele vai sair de lá. Se tu tem uma conta, não pensa que onde é que tu vai arrumar o dinheiro para essa conta. Pensa que tu já pagou. Porque vai vir, meu amado. Alguém vai ser enviado verdadeiramente para te ajudar. Glória a Deus, vai usando o teu cérebro. Eu tenho certeza, Glória firmemente, naquilo que eu estou pregando, meu. Eu sou prova viva, eu tenho certeza, irmão, naquilo que eu estou pregando. O Senhor já tem me honrado, tem honrado o evangelista, a família dele. Amém. Aqui, meu amado. Ou deixa o poder. Mas nós temos que ter fé firmemente, mesmo não enxergando. Mesmo nós não enxergando o que está acontecendo, mamãe. Se alguém te entregar uma bênção, mamãe, dizer que vai acontecer algo para você parece impossível, creia que vai acontecer. Creia firmemente que vai acontecer, porque vai acontecer. Tu não pode enxergar. Não pensa nos anos que vai demorar. Pensa que vai acontecer. Estou esperando uma bênção e Deus já tem honrado eu nessa bênção. Glória a Deus. Vou deixar o poder das glórias. Às vezes, meu amado, nós olhamos, parece impossível. Mas Deus, Ele age. Deus, Ele age, porque Ele sabe que tu não está pensando em negatividade. Ele sabe que mesmo que aos olhos nossos é difícil, mas aos olhos dele é fácil. Glória a Deus, louvado se ele não seja puder o te nome alcançar do de Senhor um jeito, Jesus. ele te alcança do outro, meu irmão. Vai usando o teu servo, Pai. Então receba Glória essa a Deus. bênção nessa noite. Receba ela em nome de Jesus. Tudo aquilo que tu tem botado na presença do Senhor, nessa noite, eu profetizo para você, em nome de Jesus. Eu profetizo não como uma profetização mentirosa, mas sim uma profetização usada pela palavra. Eu profetizo essa bênção que tu talvez tenha aí em nome de Jesus. Eu profetizo ela, glórias a Deus, que ela venha ser, tu não venha enxergar ela, mas que tu venha crer nela, que vai acontecer. Que muitas vezes nós queremos enxergar as bênçãos do Senhor. E o Senhor não vai mostrar a bênção para nós. Ele quer que nós creia. Ele quer que eu e você tenha fé naquilo que Ele prometeu nos dar, meus amores. Se o Senhor prometeu te dar algo grande, Ele vai te dar, mas é no tempo dEle, é na hora dEle, é no minuto dEle. Verdade, preguei ontem. Espera nele. Espera no Senhor.
Espera com paciência, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu meu clamor. Então o Senhor está ouvindo teu clamor. Não pensa que o Senhor ainda não está ouvindo. O Senhor está te ouvindo nessa noite. Ele vai te ouvir, está te ouvindo. Se Ele não tivesse te ouvindo, meu amado, tu não estaria aí no tomar dessa live. Porque nós só estamos aqui pelo fôlego dele que Ele nos deu. Nós só estamos aqui respirando porque Ele nos deu esse ar. É verdade. E Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: descansa em mim. Descansa teu coração. Descansa tua vida. Descansa teus familiares. Descansa essa preocupação. Fica igual Pedro. Pedro estava descansado em minha situação. Fica descansado, minha amada. Fica descansado, meu amado. Em Cristo. Em Cristo, fica descansado nele. Porque Ele é a solução para os teus problemas. Mas Ele quer que nós descansemos. Ele quer que nós não se preocupemos com o passado. Ele quer que nós não se preocupemos com aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos deixaram de lado, aqueles que não querendo nada com nós. Não, deixa que Ele está trabalhando. Deixa que daqueles Ele cuida. Só descansando e pedindo para o Senhor: Senhor, guarda aquela vida. Toca naquela vida para ela vir para o teu caminho, Jesus. Toca nele, toca nela, Espírito Santo. Que eles possam trilhar a tua vida. Que eles possam vir para o mesmo caminho. Que eles possam trilhar, Senhor. E que cada pedra, Senhor, que nos atira em oração, nós botemos em oração. E cada pedra vai virar uma pedrinha para nós subir lá para o céu e montar um trono. No nome de Jesus. Cada pedrinha que nos atira é uma glória que o Senhor está nos dando. Porque não estamos revidindo o Espírito Santo. Estamos pegando. E o Senhor está dizendo para mim e para você: deixe te tocar em perto. Deixe dizer que você não presta. Deixe dizer que você não vai para frente. Não dá bola. O Espírito Santo, Ele está nos tomando aqui nessa tarde. Ele está nos dizendo aqui nessa tarde: eu sou com vocês nessa tarde. Eu sou com você que está do outro lado dessa live aí. Não tenhas medo, filho e filha. Não tenhas medo. Eu que entro no cálice. Eu que entro na situação. Eu que faço cura. O Espírito Santo está te usando. É Ele que faz cura. Senhor Jesus Cristo que liberta. Glória a Deus. E é Ele que nesta noite está entrando aí. E fazendo milagres, Senhor. Então eu quero fazer uma oração. Agradecer. Isso, já ora por todos nós. Ora aí por nós, pelos ouvintes. Deixa Deus te usar aí na oração. Já te usou na palavra. Palavra maravilhosa. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Espírito Santo. O Senhor pairia sobre esse lugar. Desde quando eu entrei, o Senhor estava pairando aqui, Espírito Santo. O Senhor pairia sobre as vidas que botaram seus familiares em oração. Botaram um copo d'água, que o evangelista fala aqui em copo d'água, Espírito Santo. Isso, Deus. Que a água é vida, Pai, simboliza a vida, Espírito Santo. E nós, Pai, estamos aqui, Pai, nesse exato momento aqui, Senhor, nessa live, orando pelo fôlego de vida. Orando pelas almas, Senhor, abatidas. As almas, Espírito Santo. Nas nossas dificuldades. Pai, em nome de Jesus agora, conforme a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, a tua palavra através da nossa boca foi lançada. E eu creio, Pai, sobre a oração vai ser, vidas vão dar testemunho. Almas vão dar testemunho da tua palavra. Almas vão ser tocadas, sentidas com o teu poder. Almas, Espírito Santo, vão ser libertas. Mas é através da tua palavra, Pai. Através da tua unção. Senhor, tira tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem botado sobre os casais, sobre as vidas, sobre os casamentos, que o inimigo tem botado divisão, Pai. Eu peço através da oração, afasta, Pai, todo mal. Livra, Senhor, que todo o pessoal, Pai, possa te clamar, possa te buscar, Senhor, nas madrugadas,
nos montes, a qual muitos não estão indo mais, Pai. Mas eu creio, Espírito Santo, que através da Tua palavra, Pai, que é lançada, Jesus, vidas estão continuando indo, Senhor, Te buscando, clamando na madrugada em oração. É por isso que o Senhor não tem levado muitos, Pai, porque eles têm clamado, Pai, tem buscado, Senhor. Nós temos buscado, Pai, a Tua presença. O Senhor tem nos levado, Pai. O Senhor tem levado várias pessoas, Pai, porque oram, porque clamam pelos seus familiares. E é no finalzinho de tarde, Pai, que eu agradeço por tudo. Agradeço por esse ar, fôlego. Agradeço por estar aqui com o evangelista, a família dele, que me teve dado essa Senhor, oportunidade em Teu nome, momento, neste Senhor. momento. Agradeço por essa rádio aqui do pastor Marcos Roque. Bênção de Deus. Que o Senhor venha abençoar a família dele, Pai. Mais e mais, a qual o Senhor já tem abençoado. Tem abrido esse espaço aqui, Pai, para o evangelista. Em nome de Jesus, Pai, agradeço todo o pessoal, Pai. Todo o pessoal da programação dessas rádios, Pai, aqui. Todo o pessoal que faz live aqui, Pai. Venha ser tocado com o Teu poder. Venha fazer mais e mais, Senhor. Programação em Seu nome neste lugar. Para Te engrandecer mais e mais, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Também quero orar Glória a nesse Deus. momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido. Também oro, Senhor, reforçando, Pai, a oração, Pai, do pastor Alexandre Bernardo, Senhor, o qual foi muito usado aqui, Senhor, nessa tarde, no louvor, na pregação, na oração. Pai, continua usando ele, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua, Senhor, derramando sobre ele a Tua presença, Pai, o Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha usá-lo, Senhor, cada dia mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Deus. Abençoa, Senhor, o programa Vencendo na Graça. Abençoa, Senhor, aqui minha esposa Vanessa, nossos filhos. Abençoa também aqui o pastor Alexandre Bernardo, sua esposa. Abençoa seu trabalho, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu ministério. Senhor, abençoa, Senhor, a todos nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, também oramos, Senhor, pela vida, Pai, do pastor Marcos Roque, pela família Roque, pelos ouvintes da rádio, pelos comunicadores. Que o Senhor venha abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa nós, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor, com Tua graça, com Tua misericórdia, com Tua compaixão, com Teu amor, com Teu carinho. Perdoando sempre os nossos pecados, Senhor, nossas falhas, nossos defeitos, nossas imperfeições. Continua, Senhor, nos proteger, Senhor, nos livrar, Senhor, dos roubos, dos assaltos, dos acidentes, enfermidade, bala perdida, da maldade, da crueldade, da perversidade, da violência, Senhor. Nos guarda, Senhor, nos proteja, nos livra do mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos levar, Pai, em segurança até os nossos lares, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bênção de Deus, né? A unção tomou conta da Rádio Web Tempo de Missão, né? Estamos aqui sentindo a graça, a unção, a presença de Deus, né? A presença de Deus está quando a gente abre o coração, né? Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus, né? Vamos tocar aqui um louvor. Nós já vamos retornar, irmãos. Só vou para dar uma olhada aqui nas mensagens. Deixa eu ver um louvor aqui para nós ouvirmos nesse momento. Vamos ouvir aqui o louvor Projeto no Deserto, né? Já apareceu para mim aqui, ó, né? Creio que isso aqui seja com
conjunto Voz da Verdade. Exatamente, projeto no deserto com conjunto Voz da Verdade. Já já retornamos.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos então ao final de mais um programa Vencendo na Graça com o radialista Mário Ney, radialista Vanessa, todos os domingos, das 14 horas às 18 horas, levando louvor, oração e ministração da palavra de Deus, né, irmãos? Irmãos, se Deus tocar no seu coração, meu irmão, se Deus tocar no seu coração, seja, né, um apoiador. Agora nós não estamos com mais ninguém, né? Tinha uma pessoa que estava nos ajudando com R$50 por mês, esse mês não ajudou. A gente teve que trabalhar, se virar nos 30 e tirar do próprio bolso, né? Vendendo rapadura, pano de prato, pão caseiro, par de meia. Então nós não temos mais nenhum apoiador, né? O pessoal aí nos abandonou, né? A maioria, né? E algum irmão lá que outro, às vezes, quando pode, ajuda. Irmãos, pega firme na obra de Deus, irmãos, né? Deixa Deus usar vocês. Deixa Deus usar você, meu irmão. Deixa Deus usar você, minha irmã. Né? E assuma um compromisso com Deus, assumir um compromisso com Deus, assumir um compromisso com essa obra, né, irmãos? Imagina, né? Não tem mais ninguém apoiando nós. Nós estamos só na garra, né? No amor às almas, na garra, trabalhando, batalhando, se virando aqui, se virando ali, para manter a obra, para manter esse trabalho, né? E você pode fazer a sua parte, meu irmão. Você pode fazer a sua parte, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, tinha uma única pessoa ajudando nós. E esse mês, essa pessoa não ajudou, né? E nós tivemos que batalhar muito, muito mesmo, né? A gente tem caminhado muitos bairros no município de Sapucaia do Sul. Inclusive ontem nós estávamos no bairro Boa Saúde, no município de Novo Hamburgo, né? Trabalhamos lá. Então, irmãos, ajudem nós, né? Assuma um compromisso. Entre em contato no meu WhatsApp, diz: ó, evangelista Mário Ney, pode contar comigo. Irmã Vanessa, missionária Vanessa, evangelista Mário Ney, pode contar comigo. Todo mês eu vou dar um valorzinho para ajudar vocês. De repente não é muito, mas é de coração, é para ajudar. Todo mês, né? Vou dar um valorzinho para ajudar vocês a manter essa obra linda no ar. E essa obra tá linda, ela tá linda demais, irmãos. Trabalho nas redes sociais, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. O trabalho tá lindo, o trabalho tá bonito. Tem dado resultado, Jesus tem curado. Não é conversa, não é só palavra, irmão. Tô falando a verdade, Jesus tem curado. Deus tem feito. Deus tem agido, Deus tem trabalhado. Nós não estamos com religiosidade. Nós estamos com verdade, com cristianismo, né? Servindo a obra, fazendo a obra na rua, né? Ajudem nós, apoiem nós, né? A gente pega a mercadoria que a gente tem, é tão bom que a gente vai de casa em casa e às vezes a gente pega as pessoas chorando, né? O pastor, acho, não sei se chegou a ver eu comentando aqui, mas esses dias nós fomos numa casa no bairro Ipiranga, no loteamento Progresso, no bairro Ipiranga. Chegamos lá, batemos na palma num portão e tinha uma mulher sentada chorando muito. Quando ela olhou para nós, ela começou, né, a enxugar as lágrimas ali para poder vir atender nós. E diz: eu tô chorando porque eu tô passando por isso, isso, aquilo. E ali nós pregamos para aquela mulher, ali nós oramos por aquela mulher no portão mesmo. Aquela mulher foi completamente, né, missionária Vanessa? Foi estabelecida, foi restaurada. Aquela mulher ficou sorrindo, ficou alegre, feliz. Nós saímos dali e ela ficou com um sorriso no rosto. Mudou o semblante, exatamente. Mudou o semblante. Então nós não estamos preocupados, tipo, em estar em culto assim todos os dias.
Nós estamos preocupados em fazer a obra nas redes sociais, na rua, né? Orar pelas pessoas, levar a palavra de Deus para as pessoas, confortar as pessoas, né? Fazer a nossa parte, né? Pega junto, meu irmão. Pega junto, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Vou passar então o pastor Alexandre Bernardo. Está se despedindo de vocês e logo em seguida estarei encerrando. Glórias a Deus. Então chegamos ao termo final aí da programação, né? A evangelista já estava, glórias a Deus, comentando, né? E glórias a Deus, eu agradeço, né, por essa oportunidade, agradeço por estar aqui, né? Glórias a Deus, agradeço por estar mais um domingo aqui abençoado de Deus e que todos que escutaram a programação já estão abençoados por Deus, né? Em nome de Jesus. Então, foi que nem eu comentei, né? Chegou já o termo final, né? Então, eu vou se despedir daqui da rádio, mas Jesus fica conosco, né? Jesus vai conosco, no nosso lar, né? Está aqui, neste momento. E fica aí com essa palavra poderosa aí de Pedro, né? De Atos dos Apóstolos, capítulo 12, em nome de Jesus. Então, quem se despede aqui é o pastor Alexandre, né? Em nome de Jesus. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amém. Glórias a Deus. Glória a Deus, é isso aí, irmão. Se Deus permitir, estaremos de volta no próximo domingo, às 14 horas, com mais um programa Vencendo na Graça. Tenham todos um bom domingo, tenham todos um bom culto da família, tenham todos uma ótima semana, excelente, vitoriosa, com proteção, segurança e livramento. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fui! Disseram que você não existia. Impossível nisso acreditar.